Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95, Geraldinho. Marcos, se não fossem os problemas, teria dado tudo certo, né? Gostei, viu? Mas esses problemas aí realmente foi o divisor de águas na nossa eleição. A gente ficou muito triste porque nós diminuímos em aproximadamente 1.000 votos, fazendo referência à última eleição. E isso daí não era o que tínhamos previsto, né? A gente trabalhou durante esses 6 meses para oferecer a melhor estrutura possível, para oferecer as melhores condições para que a população pudesse votar, pudesse escolher os seus candidatos e da melhor maneira possível, mas infelizmente com a falta de um número maior de urnas, não foi possível, né? As filas, que era o nosso maior desafio, que era evitar essas filas, que era evitar essas situações incômodas de demora, de dificuldade no acesso às urnas. A gente não conseguiu superar isso daí. Lamentavelmente não conseguimos superar isso daí, mas a gente já está trabalhando já para que na próxima eleição a gente consiga aumentar o número de urnas, não só aqui para Caicó, mas como para o estado todo. É uma insatisfação geral de todos os presidentes de conselhos no estado. Acho que no Brasil todo, praticamente. No Brasil todo, mas olha só, a gente tem exemplos bacanas também. No Ceará, por exemplo, todas as cidades tiveram urnas eletrônicas. Apesar da quantidade de eleitor. Isso, independente da quantidade de eleitores. Então, por exemplo, a gente até se solidariza com os municípios, como por exemplo, Serra Negra, Timbaúba e São Fernando. O pessoal de Timbaúba dos Batistas saiu do Ministério Público mais de 4h30 da manhã. Então, assim, contando voto no papel. A gente entende que isso aí é um sistema arcaico, não pode mais a gente com tanta tecnologia hoje para fazer o bem. E aí a gente tem uma Constituição que diz que criança e adolescente é prioridade, mas quando a gente chega no dia de escolher os conselheiros tutelares para ocupar um cargo tão importante e tão fundamental para essas crianças e adolescentes, a gente não tem sequer uma estrutura que possibilite que o eleitor vá escolher os seus candidatos, escolher os seus votos de uma maneira muito eficaz, né? Então a gente lamenta muito isso. Os problemas foram só esses, né? A gente conseguiu ter o apoio de voluntários para trabalhar durante a eleição. Nós conseguimos ter o apoio do Ministério Público o tempo todo, em todas as escolas. Nós conseguimos ter o apoio da Polícia Militar, do CPRE, da PRF, mas infelizmente esse problema das urnas aí dificultou muito o nosso trabalho aqui em Caicó. Quantas urnas o TRE disponibilizou para Caicó domingo? Nós tínhamos 14 urnas para atender aí atender todos os eleitores, e nós tínhamos 3 urnas para, em um eventual problema de alguma urna, a gente poderia ter utilizado essas urnas, né? Nós não tivemos problemas com as urnas eletrônicas, todas elas funcionaram o tempo todo. Mas, como eu já tenho dito, a gente teve poucas urnas para um número muito grande de eleitores. Como você sabe mesmo, lá na ECAM, por exemplo, a gente tinha quase 12.000 eleitores. E esses quase 12.000 eleitores tiveram que se dividir em 3 urnas. Apenas 3 urnas. Então, por exemplo, nós não tivemos problema com filas na zona rural, em nenhuma das comunidades. Nem em Lajinhas, nem na Palma, nem no Sabugi. Por quê? Porque o número de urnas, pelo menos naquelas comunidades, como o número de votantes não é tão grande quanto aqui na zona urbana, a gente não teve problema nenhum. Então mostra que se a gente tivesse mais urnas aqui na zona urbana, a gente não teria tido tantos transtornos, e esses transtornos aí ocasionaram nisso. A gente, quando apurou os votos, a gente viu que teve quase 1.000 votos a menos do que na eleição passada. Agora, quantas urnas seriam necessárias para não termos os transtornos que tivemos no outro domingo? Pelo menos se a gente conseguisse dobrar o número de urnas nas escolas com os colégios eleitorais maiores aqui de Caicó, a gente teria tido uma resolutividade melhor desse processo. Porque assim, com quase 12.000 eleitores na ECAM e apenas 3 urnas, e para a pessoa ficar na fila e quando chegar para votar
os mesários, os presidentes de sessão ainda ter que escolher, procurar o nome das pessoas, colocar para assinar, liberar o voto para a pessoa votar, a gente acredita que pelo menos se tivesse dobrado o número de urnas aqui na zona urbana, a gente tinha evitado muitos transtornos como esse. Então, o calor, já está todo mundo acostumado com o calor de Caicó, a gente acredita que isso aí não teria sido o problema, mas a gente, pelo menos, se tivesse dobrado o número de urnas, se a gente tivesse com, por exemplo, 25 urnas, 28 urnas, a gente tem certeza que o número de eleitores que dariam seu voto no domingo teria sido muito maior do que o que foi no domingo passado agora. Você acha que está precisando, por exemplo, algumas entidades enxergarem com mais responsabilidade as eleições do Conselho Tutelar? Sim, desde que nós iniciamos o processo, a gente soube, não esconderam isso da gente o tempo todo, que essa eleição era uma eleição que ela não é de responsabilidade do TRE. Ela não é de responsabilidade do TRE. Então, o papel do TRE foi emprestar as urnas, oferecer o treinamento para o pessoal que ia trabalhar durante as eleições e só. Então, assim, aqui em Caicó, a gente ainda teve o apoio do TRE aqui local, que participou conosco do treinamento com os mesários, no dia que nós repassamos as informações sobre as urnas, sobre o funcionamento, sobre como operar. Mas a gente não teve o apoio, por exemplo, do TRE a nível estadual, nesse sentido de disponibilizar mais urnas. Era uma equipe até onde nos foi passado, pequena, reduzida, para trabalhar nessa eleição toda, tanto que aqui no estado apenas municípios com mais de 20 mil eleitores receberam as urnas eletrônicas, e acabou que o processo foi prejudicado por essa falta de interesse de um órgão tão importante para a nossa nação, né, para o nosso país, que não olhou como deveria. Cristiano, para essa eleição. Nós ouvimos no último domingo e eu acho que tanto o Conselho como o Ministério Público também deve ter recebido essas denúncias de algumas irregularidades praticadas no processo eleitoral e também no último domingo, como por exemplo, sim, claro, compra de voto, compra de voto, feijoada, churrasco, transporte ilegal de eleitores. Todas essas denúncias, elas vão ser investigadas? A gente no dia mesmo, Marcos, da votação, e aí eu já queria agradecer aqui de pronto a Polícia Militar, que a gente se deslocou para algumas comunidades aqui para averiguar, e a gente não conseguiu, né, constatar essas falhas. Das denúncias que foram enviadas até o Conselho, a gente fazia aquela atividade de verificar de pronto, e a Polícia Militar foi conosco por várias vezes durante o dia, e a gente não conseguiu verificar. Então, assim, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, nós tínhamos várias atribuições durante o dia e uma equipe bem reduzida para averiguar isso daí, mas a gente tentou de todas as formas evitar essas condutas. Os candidatos sabiam disso, todos eles sabiam das regras direitinho, não estávamos tratando com nenhum inocente durante esse processo. Eram 26 homens e mulheres que colocaram seu nome à disposição, mas que infelizmente a gente sabe que essas denúncias aí mancham o processo, porque infelizmente a gente não queria que acontecesse, mas elas aconteceram. O problema também é que as pessoas faziam as denúncias, não apresentavam provas, não apresentavam elementos suficientes para que a gente tomasse alguma medida mais enérgica, ou durante o dia da eleição ou posteriormente, e isso daí também prejudicou o processo. Então, por exemplo, na ECAM, a Polícia Militar precisou convidar um cidadão a se retirar da ECAM, porque ele estava o tempo todo tentando tumultuar as filas, tentando organizar a fila, tentando fazer com que os eleitores de um candidato tivessem um acesso facilitado, e a própria Polícia Militar, quando verificou isso daí, ela já pediu para que o cidadão se retirasse da escola,
E assim, foram esses os problemas, foram muitos problemas. O Ministério Público deve ter recebido também denúncias, porque durante todo o dia a doutora Uliana estava entrando em contato conosco e um dos contatos que ela fez conosco tinham 4 candidatos lá querendo formalizar denúncias, e aí o plantão do Ministério Público deve ter recebido essas denúncias. Que devem ser investigados então, né? Sim, que devem ser investigados. E se forem comprovados, mesmo que sejam contra eleitos, sim, serão penalizados. Isso, a gente deve estar tomando aí as medidas aí para solucionar isso daí. A gente lamenta muito isso, porque era para ser um processo justo, era para ser um processo honesto, principalmente por parte dos candidatos. Mas aí, Marcos, a gente entende que nem todo mundo tem hombridade suficiente para participar de um processo como esse. Mas a gente vai tentar superar isso daí, né? A gente vai tentar superar isso daí. Foram eleitos 5 pessoas que vão ser os guardiães aí dos direitos de criança e adolescente nos próximos 4 anos. E o que depender do conselho, a gente vai estar junto a esse pessoal aí para oferecer a melhor estrutura de trabalho para eles, porque eles vão estar o tempo todo no olho do furacão, o tempo todo verificando situações tristes, lamentáveis, absurdas que infelizmente ainda acontece no nosso município. E o papel do conselho vai ser dar todo esse suporte para eles, e a gente espera que eles consigam aí desempenhar o papel da melhor maneira possível. Cristiano, claro que uma situação como essa, infelizmente, foge do controle, por exemplo, do Conselho da Criança e do Adolescente, mas muito se comenta da interferência política no processo eleitoral como esse, né? Vereador apoiando candidato, prefeito apoiando candidato, deputado apoiando candidato, aquela coisa toda. Eu até me pergunto qual o retorno que esses políticos podem ter nas próximas eleições de um mandato de um conselheiro tutelar, né? Mas mesmo que o Conselho diretamente não tenha nada a ver com isso, vocês também lamentam, por exemplo, caso essa interferência política tenha ocorrido nas eleições aqui em Caicó? Marcos, político gosta de babão, né? E de gente para estar chalerando e balançando cabeça como lagartixa para eles. Tem político que vive disso. Graças a Deus aqui em Caicó a gente não teve problema. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira reunião com eles, a gente deixou claro que não poderia haver essa existência esse apoio político de estrutura, de utilizar-se do cargo para apoiar fulano, cicrano, de utilizar de instalações públicas em favorecimento dos candidatos ou dos eleitores. E a gente nesse sentido a gente não teve problema aqui em Caicó. Assim, se o pessoal quiser se enganar que com 5.000 votos, né, você vai ter um parâmetro para uma eleição do ano que vem, para buscar um apoio de alguém ou para buscar uma ajuda de alguém, tudo bem, né? Cada um se engana como quer. Mas assim, na minha opinião, eu acredito que as interferências políticas existiram aqui em Caicó, mas existiram de forma muito reservada, porque a gente não teve problema de, por exemplo, como em outros municípios, tiveram problemas de denúncia de que o vereador estava se utilizando do seu cargo para ajudar fulano, vereadores estavam utilizando do cargo para beneficiar cicrano. Então assim, a gente teve um apoio aqui do município, dos vereadores aqui do nosso município, da própria prefeitura, no sentido de fato otimizar o processo e ser parceiro nosso, né? A gente o tempo todo era o pessoal se disponibilizando para nos ajudar. O município de Caicó deu um apoio muito grande para a eleição. Por exemplo, a gente tinha 3 assessores jurídicos o tempo todo nas escolas. A gente teve o apoio dos ônibus. A gente teve o apoio de todos os funcionários que trabalharam durante a eleição. Eles não foram remunerados, eles não vão receber diárias, como algumas pessoas estavam perguntando. Nós fomos a Natal para o treinamento do TRE. Foi uma equipe com 7 pessoas e todos eles foram de forma voluntária. Então, por exemplo, eles quem arcaram com despesas de almoço, de lanche. E assim, foram porque entenderam que deveriam participar desse processo e que poderiam ser, né, seriam importantes
nessa situação. Então, assim, se houve essas interferências políticas, a gente não constatou. É tanto que aqui em Caicó a gente sequer verificou, por exemplo, fotos de candidatos com políticos, tanto com mandato ou sem mandato. A gente não chegou até a gente nenhuma dessas fotos, como em outros municípios chegaram, e teve um município que houve candidato até que foi notificado, porque um próprio vereador fez uma foto ao lado dele e dizendo: é o meu candidato, votem. Então, assim, a gente não teve. Isso aqui foi muito tranquilo aqui em Caicó. Beleza, então. Quando é que acontece a posse? A posse é dia 10 de janeiro do ano que vem, mas até lá a gente ainda tem algumas etapas para cumprir. A gente tem uma formação com todos os conselheiros que foram eleitos e provavelmente com os suplentes também, porque são 5 que são eleitos, mas quando um dos 5, quando eles tiram férias, por exemplo, o 6º colocado, ele assume. Então, a comissão deve, nos próximos dias, divulgar o dia da capacitação e provavelmente os suplentes deverão participar também. Serão convidados a participar, né? A gente não vai poder obrigar nenhum. Mas o processo agora, eu preciso ir no dia 10 a Natal para entregar as urnas ao TRE. A gente precisa ainda fazer alguns ofícios para finalizar aí esse processo. E a gente está aguardando também algumas manifestações do Ministério Público para saber se a gente pode homologar o resultado final do último domingo. Obrigado, Cristiano. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço. Agradeço o espaço que sempre nos é dado aqui no Sistema Rural. Agradeço a todas as emissoras que fizeram a cobertura desse processo tão importante. E como eu tinha dito a você em off, um dos questionamentos que foram muito fortes aqui conosco foi o fato da não realização da prova com os candidatos aqui. Então não existe previsão na nossa lei, que é de 1992, mas hoje a gente já tem uma reunião em Mossoró com o Conselho Estadual para tratar sobre a alteração da lei, tanto aqui no nosso município quanto a nível estadual, para que nas próximas eleições a gente tenha a prova e consiga otimizar ainda mais o processo.